A câmara inteira do tribunal silenciou e o Lord Brown erguia uma contabilidade com o meu nome como se fosse uma adaga. O rei, em todo esse tempo, não dissera uma única palavra em minha defesa. Ali estava eu, no centro de um salão construído para fazer com que pessoas comuns se sentissem como móveis, vestida com meu avental de vendedora de especiarias. A contabilidade, a minha contabilidade, era lida em voz alta, como se provasse que eu tramava contra a coroa desde antes de saber andar. E eu pensava, observando o rosto do rei, que não revelava absolutamente nada, que eu o preferia imensamente com um prato de ensopado à sua frente e sem coroa na cabeça. Mas isso é contar o meio antes do começo, e uma mulher que te conta o meio sem ter ganhado o direito de o fazer merece ser dispensada. Deixem-me voltar a uma tarde comum no mercado e a um estranho a almoçar sozinho, um homem que parecia o mais solitário que eu já vira. Eu vendo especiarias na extremidade leste do mercado, pimenta, açafrão e aqueles pequenos frascos com coisas que tornam a comida simples digna de ser comida. É um negócio menor que a maioria, e a mim serve-me perfeitamente, porque eu gosto de uma vida que posso carregar num carrinho de mão. Sou uma ômega, sem matilha de relevo, tenho 24 anos e nunca na vida consegui passar por uma pessoa solitária sem fazer algo a respeito. Não é uma virtude, é mais perto de uma compulsão. Disseram-me que um dia isso me traria problema. Eu assumira que os problemas seriam menores do que se revelaram. Havia um homem que começara a vir à praça do mercado por volta do meio-dia, sempre sozinho, sempre no mesmo banco de pedra desgastado perto do poço, a comer o que as bancas de comida vendiam naquele dia num prato de madeira simples, rodeado por um círculo de espaço vazio que mais ninguém naquela praça apinhada parecia ocupar. Ele era alto, calmo e vestia-se de forma tão simples que o tomei por um mordomo de um mercador abastado, alguém com dinheiro, mas sem companhia. Ele nunca falava com ninguém. Comia com os modos cuidadosos e deliberados de um homem que almoça sozinho tantas vezes que fez uma cerimônia privada disso, só para ter algo para fazer com as mãos. Observei-o durante 3 dias antes de fazer algo tolo. No quarto dia, peguei no meu pequeno banco dobrável, atravessei a praça com meu próprio pão e queijo, e sentei-me em frente a ele sem pedir licença. Ele olhou para mim com uma expressão de tal espanto que pensaríeis que eu tinha nascido uma segunda cabeça. Pareces precisar de companhia, disse eu, partindo o meu pão ao meio e dando-lhe o pedaço maior antes que ele pudesse objetar. E tu pareces que ninguém te disse uma vez que almoçar sozinho numa praça cheia é a coisa mais solitária do mundo de se ver. Então, eu sou assim, vendo especiarias nas bancas do leste. Os meus pés doem. E tu tens a postura mais triste que já vi num homem que não está a ser punido por algo. Não estou a ser punido, disse ele, muito lentamente, como se testasse se as palavras ainda funcionavam na sua boca. Podias ter me enganado. Mordi um pouco de queijo. Qual é o teu nome? Ele hesitou. Foi a hesitação mais estranha que já vi um homem adulto ter sobre o seu próprio nome, como se tivesse vários para escolher e estivesse a ponderar qual deles arruinaria a tarde. Ronan, disse ele finalmente. Bem, Ronan, come o teu pão antes que arrefeça. E diz-me por que é que um homem com mãos tão macias, notei, ao pegar no pão dele, que as suas palmas não tinham os calos do trabalho honesto, está sentado sozinho numa praça de mercado todos os dias, com uma aparência de que o mundo acabou e ele é demasiado educado para o mencionar. Ele não respondeu. Comeu o seu pão lentamente e ouviu enquanto eu falava sobre o mercador 3 bancas abaixo que regava a sua pimenta, sobre o rapaz que continuava a tentar roubar açafrão e era apanhado pelos seus próprios espirros, sobre todo o catálogo ininterrupto de conversas do meu dia comum. Dizem-me que falo muito quando estou nervosa. E dizem-me que estou frequentemente nervosa perto de pessoas que parecem estar a carregar algo pesado e não dizem o quê. Falei com aquele homem durante quase 1 hora, e ele disse cerca de 12 palavras em troca. E cada uma delas parecia pesá-la como moeda que não tinha certeza se lhe era permitido gastar. 2 guardas correram pela praça perto do fim, a esquadrinhar a multidão com a urgência particular de homens que perderam algo valioso.
e eu vi a postura toda de Ronan mudar, endireitar-se, endurecer, tornar-se outra pessoa inteiramente. Um batimento cardíaco antes de chegarem até nós. Aqui estás tu, disse um deles com o alívio de um homem que acabara de evitar uma tarde muito má. Meu senhor, o concílio. Estou ciente, disse Ronan numa voz que se tornara plana, fria e inteiramente diferente do homem que passara 1 hora a ouvir-me falar sobre ladrões de açafrão. Ele levantou-se, olhou para mim e algo cruzou o seu rosto que eu não conseguia ler e disse, obrigado pelo pão, num tom que o fez soar como o presente mais estranho e valioso que alguém já lhe dera. E então ele desapareceu, engolido pelos seus guardas, e eu sentei-me ali no meu banco dobrável a perguntar-me que tipo de mordomo recebe uma escolta apressada e a chama de concílio. Ele voltou no dia seguinte, e no dia depois desse, e todos os dias durante 2 semanas, eu levei o meu banco dobrável pela praça ao meio-dia e sentei-me em frente ao homem calado junto ao poço e falei-lhe imenso e partilhei tudo o que tinha. E ele comeu tudo como um homem que nunca provara comida tão boa, o que não fazia sentido nenhum para alguém que presumivelmente podia pagar melhor que o pão de uma vendedora de especiarias. Eu não perguntei quem ele era. Disse a mim mesma que não era da minha conta. Se for honesta, uma parte de mim já adivinhara o suficiente para ter medo da resposta. E eu não queria perder as tardes comuns, nomeando o que elas realmente eram. Se quiseres saber quem era realmente o homem calado junto ao poço e o que quase me custou o pescoço por me sentar em frente a ele, então fica comigo. Segue esta história até ao fim. Eu tinha uma história sobre com quem estava a falar durante 2 semanas inteiras. Era maioritariamente verdade. A parte que não era é a parte que virou tudo de pernas para o ar. O lobo encontrou-me no 9º dia. Estava a dobrar o meu banco para a noite quando um animal cinzento enorme saiu de um beco e sentou-se diretamente em frente ao meu carrinho, bloqueando o caminho de 2 homens que estiveram a avaliar a minha caixa de moedas desacompanhada durante toda a tarde. Não rosnou. Simplesmente sentou-se, imenso e imóvel, até que os homens decidiram que os ganhos da vendedora de especiarias não valiam o problema. E então olhou para mim com uma expressão de franca e paciente expectativa, como se tivesse sido enviado especificamente para fazer aquilo e estivesse à espera de ser agradecido. Tu és dele, disse eu, compreendendo de imediato de quem teria de ser aquele animal. E o meu estômago fez algo complicado. Não és? A cauda do lobo bateu uma vez contra os paralelepípedos. Ele acompanhou-me à casa naquela noite, uma escolta não convidada e enorme, e deixou-me à minha porta com o que só posso descrever como um ar satisfeito, e voltou na manhã seguinte para me acompanhar ao mercado, e continuou a fazer ambas as coisas todos os dias depois disso, sem uma palavra de explicação de ninguém. Eu entendi, algures na 4ª manhã da minha nova escolta, exatamente com quem estivera a partilhar pão junto ao poço. Só há um lobo nos territórios de ferro grande e digno o suficiente para se mover por um mercado apinhado sem uma única alma a ousar afastá-lo, e ele não pertence a um mordomo. Eu não deixei de ir ao poço. Quero que isso seja entendido porque todos os que já ouviram esta história assumem que devo ter entrado em pânico ou me tornado subitamente deferente ou ter começado a dirigir-me a ele por título. Eu não fiz nada disso. Decidi, sentada ali com a verdade a instalar-se fria e estranha no meu peito, que quem quer que ele fosse para o resto do seu reino, ele fora durante 2 semanas simplesmente um homem solitário num banco que nunca aprendera o que era ser alvo de conversas pelo prazer disso. E eu não ia ser a pessoa a estragar isso, curvando-me de repente. Então, no dia seguinte, sentei-me em frente ao rei Alfa dos territórios de ferro e parti o meu pão ao meio e disse: o teu lobo é um flagelo, Ronan, e também uma companhia excelente. E decidi não fazer alarido sobre quem tu realmente és porque claramente não tens gostado de ser alvo de alarido. Ele ficou muito quieto. Sabes que eu sei há 4 dias. O teu lobo não é subtil. Entreguei-lhe o pedaço maior de pão, como sempre. Vais parar de vir agora que eu sei? Não,
disse ele, tão rapidamente e tão simplesmente que compreendi mais do que qualquer coisa que ele dissera em 2 semanas, exatamente o quanto aquelas tardes tinham chegado a importar para ele. Não, eu gostaria de... Ele parou-se, da maneira que eu já tinha notado que ele se parava muitas vezes, ponderando uma coisa antes de a deixar sair. Eu gostaria de continuar a vir, se ainda me quiseres. Eu ainda te quero, disse eu, embora me reserve o direito de te gozar por comer como um homem que nunca teve uma refeição decente, o que claramente não tiveste. Porque um rei que nunca teve alguém a falar com ele extensivamente sobre queijo tem tido uma vida muito triste. Ele riu-se. Surpreendeu-o tanto quanto a mim. Um som curto, enferrujado, interrogativo, como uma porta a abrir que não era usada há anos. Foi aí que os cortejos começaram. E quero ser honesta, foi, sem dúvida, o 50º da minha vida. Porque Ronan, o homem, passara 1 hora por dia num banco de mercado a ser simplesmente ele mesmo, destemido e fácil. E Ronan, o rei, aparentemente não tinha ideia de como traduzir isso para cortejo. E então ele fez o que um homem faz quando decidiu empreender uma grande tarefa e não tem instinto terreno para executar gentilmente. Ele formalizou tudo. Enviou uma proposta escrita de intenção para a banca do meu pai. Eu não tenho pai, o que desconcertou consideravelmente o mensageiro. Delineando em linguagem jurídica, precisa a sua intenção de cortejar a vendedora de especiarias Cine com vista a casamento, com cláusulas detalhadas. Ele arranjou, sem me perguntar, uma procissão formal de presentes entregues à minha banca todas as manhãs à mesma hora, com a pontualidade de uma campanha militar. Uma braça de lã boa no primeiro dia, um baú de especiarias de cozinha apropriadas no segundo, cada um acompanhado de um cartão escrito com a mão rígida e excessivamente cuidadosa de um homem a traduzir um sentimento num relatório. Nunca ri tanto da sinceridade de um homem na minha vida. Ele quis dizer cada oferta ridícula com todo o seu peito e executou cada uma com toda a precisão e nenhuma da facilidade que me mostrara junto ao poço. E comecei a entender que Ronan aprendera algures pelo caminho que o amor era uma coisa feita corretamente, em vez de uma coisa simplesmente sentida, e que ninguém lhe mostrara a diferença. O lobo, entretanto, conduziu a sua própria campanha com consideravelmente mais instinto. Começou a reservar-me um lugar. Eu chegava ao poço para o encontrar deitado propositadamente sobre a segunda metade do banco para que mais ninguém pudesse sentar-se lá, guardando um espaço vazio com a paciência de um soldado. Uma vez, quando um vendedor rival tentou empurrar o meu carrinho do seu lugar habitual na praça, o lobo simplesmente apareceu e sentou-se no pé do homem até que ele reconsiderou. E quando emprestei um chale esfarrapado a uma velha senhora que se queixou do frio, o lobo voltou 3 dias depois com um chale novo nas mandíbulas e deixou-o no meu colo, tendo aparentemente decidido por autoridade própria que uma dívida fora notada e exigia ser paga com juros. A tua besta está a dar voltas à tua corte, disse-lhe eu uma tarde, a rir tanto que quase me engasguei com o pão. Tem vindo a cortejar-me devidamente durante uma semana. Tu continuas a enviar-me lã detalhada. Estou ciente, disse Ronan, com a particular gravidade de um homem orgulhoso a ver os seus próprios instintos ultrapassarem a sua execução. Eu não sei como fazer a outra coisa. Eu nunca... Ele parou-se novamente. Nunca o quê? Disse eu, mais gentil agora. Eu nunca tive uma conversa não encenada com uma mulher que não soubesse já que estava a falar com o rei, disse ele. E algo na sua voz tornou-se cru. Cada encontro arranjado para mim desde que fui velho o suficiente para ser considerado um par foi gerido. Uma filha nobre posicionada para me encontrar num jardim que não era o seu jardim. Um passeio que não foi acidental. O meu concílio acredita que eu não noto, eu noto tudo. Simplesmente parei de o dizer porque dizer isso não mudava nada. Ele olhou para as suas mãos. Tu és a primeira pessoa na minha vida adulta que falou comigo antes de saberes quanto eu valia. Eu não sei como cortejar alguém honestamente. Eu nunca fui permitido ser cortejado honestamente, por isso não tenho um modelo para oferecer. Estou a tentar, sim. Estou ciente de que estou a tentar muito mal. Eu não ri disso.
Estendi a mão e tirei o relatório detalhado de lã das suas mãos e coloquei-o virada para baixo no banco, gentilmente, da maneira que se pousa algo que fez o seu trabalho e pode descansar agora. Então para de tentar tanto fazê-lo corretamente, disse eu, e vem sentar-te comigo. É tudo o que alguma vez foi. Esse foi o momento em que os seus ombros desceram 1 centímetro pela primeira vez desde que o conheci. E eu entendi que acabara de ver algo nele acreditar pela primeira vez que poderia realmente ser permitido ser tão simples. O Lord Bron não queria que fosse assim tão simples. Ele era o conselheiro-chefe do rei, um homem suave e cuidadoso que gerenciava a correspondência da coroa e, eu viria a saber, muito mais do que correspondência. Ele veio à minha banca no 10º dia do cortejo em vestes cinzentas finas, e não me ameaçou. Homens astutos raramente o fazem. Causaste um grande alvoroço, vendedora de especiarias, disse ele, examinando os meus pequenos frascos com um dedo macio. O rei nunca cortejou abertamente antes. É a sua maneira maravilhoso vê-lo animado. Mas sinto que devo, por cuidado contigo tanto quanto pela coroa, explicar a forma de uma coisa que talvez não entendas completamente. A sua voz era quente, razoável, ruinosa. Reis são pareados não escolhidos, por razões que nada têm a ver com o coração e tudo a ver com fronteiras. Grãos e tratados que mantêm aldeias inteiras alimentadas durante o inverno. Tem sido o trabalho da minha vida garantir que os afetos do rei, quando finalmente se fixassem em algum lugar onde o reino pudesse sobreviver. Eu odiaria ver uma mulher doce e sem distinção esmagada pelo peso de uma afeição que nunca poderá ser realmente permitida tornar-se algo. Desfruta da companhia dele enquanto dura. Mas não, eu suplico-te, permite-te acreditar que pode acabar noutro lugar senão mal. Ele deixou-me com isso e fez precisamente o trabalho que pretendia. Sentou-se frio no meu peito durante o resto do dia, porque era astuto e usava a máscara da bondade e nomeava o exato medo que eu estava a tentar não olhar diretamente. Mas eu falei com muitas pessoas solitárias na minha vida e aprendi a confiar no que noto em vez do que me avisam. E o que notei, ao pensar na fala calorosa e pequenina do Lord Bron naquela noite, foi quão bem informada ela estava. Ele conhecia precisamente a forma de cada encontro acidental que o rei quase fizera. Falara deles como um homem fala do seu próprio trabalho cuidadoso, não como um cortesão fala do destino das coincidências. E comecei lentamente a entender algo que o próprio Ronan ainda não via. Perguntei-lhe diretamente no dia seguinte junto ao poço. Quantas vezes, eu disse, o concílio arranjou para que te encontrasses acidentalmente com alguém? Realmente, pensa bem. Ronan considerou, e eu vi a resposta surgir nele à medida que contava, e vi o seu rosto mudar à medida que o número continuava a subir. Muitas, disse ele lentamente, todos os anos da minha vida adulta, eu sempre assumia, que era simplesmente como o mundo funcionava para um rei, que cada encontro de consequência seria naturalmente gerido, porque tudo de consequência na minha vida sempre foi gerido. Ele ficou muito quieto. Bron, arranja a agenda do concílio. Bron arranja a minha correspondência. Bron teria arranjado cada um desses jardins e passeios. Ele veio à minha banca ontem, disse eu, para me avisar de ti, muito gentilmente, e ele sabia a forma exata de cada par que já tinhas quase feito, como um homem a ler a sua própria contabilidade. Eu vi o último pedaço de compreensão cair nele. Ronan, em toda a tua vida, alguém que não fosse o teu próprio lobo já te encontrou sem que outra pessoa arranjasse primeiro? Ele não respondeu por muito tempo. Quando o fez, a sua voz tornara-se quieta e estranha, a voz de um homem a descobrir, muito tarde, o tamanho real de uma sala que ele pensava ser o mundo inteiro. Tu, disse ele, tu és a única coisa não gerida que alguma vez me aconteceu. Esse foi o momento em que a conversa alegre e desinteressada saiu completamente de mim, e algo mais afiado, mais feroz, tomou o seu lugar. Porque eu entendi, sentada ali, exatamente o que Bron estivera a proteger todos aqueles anos. E nunca foram as fronteiras do reino. Um rei que nunca é permitido ter um encontro não gerido é um rei que pode ser guiado toda a sua vida sem nunca sentir a mão nas rédeas.
E Bron construiu uma carreira e uma grande influência silenciosa sobre ser a única mão que guiava. Um par real, escolhido livremente por um rei que notava tudo e simplesmente nunca tivera a oportunidade de agir sobre isso. Esse era o único resultado que a cuidadosa arquitetura de Bron não podia sobreviciar. Ele não te está a proteger de mim, disse eu. Ele está a proteger o seu próprio controlo sobre ti de mim. E eu estou farta de deixar um homem de voz suave decidir de um jardim que ele arranjou sozinho quem tu tens permissão para realmente querer. Bron fez a sua verdadeira jogada na audiência que Ihron convocou para formalizar o cortejo perante toda a corte. Um gesto tolo, corajoso, excessivamente preparado, inteiramente em caráter, o rei a tentar mais uma vez fazer um sentimento corretamente tornando-o oficial. Bron claramente vira isso a vir e preparar a sua própria contabilidade com muita antecedência. Levantou-se antes que toda a sala pudesse reagir ao anúncio do rei, e ergueu um livro de contas de mercador, o meu livro de contas, ou uma falsificação suficientemente próxima para enganar uma sala que nunca vira o original, e leu dele numa voz projetada para chegar a cada viga. Dívidas, irregularidades, um padrão, disse ele gravemente, de uma vendedora de especiarias que subcarregou sistematicamente certos mercadores e sobrecarregou outros de uma maneira que, examinada de perto, parecia muito com o trabalho cuidadoso de uma mulher a posicionar-se para exatamente este resultado. Ele não me chamou de manipuladora diretamente. Não teve que o fazer. Construiu a contabilidade de tal forma que qualquer defesa que eu oferecesse soaria como exatamente a manipulação que ele diz, e construiu em frente a cada senhor que alguma vez se perguntara se a nova afeição do rei era demasiado súbita para ser real. Esse é o momento em que comecei esta história. A contabilidade erguida como uma faca, o salão em silêncio, o rei em silêncio. Ele estava em silêncio, entendi depois, porque estava a deixar Bron subir todo o ramo antes de o cortar. Deixou que toda a contabilidade fosse lida. Deixou que toda a corte se comprometesse a duvidar de mim. E então ele levantou-se. E não levantou a voz. Porque aprender em 2 semanas, num banco de mercado, que uma coisa dita claramente chega mais longe do que uma coisa gritada. Essa contabilidade é falsa, disse ele. E eu sei que é falsa. Porque tenho observado esta mulher a trabalhar as suas próprias contas com os meus próprios olhos durante 2 semanas, a partilhar o meu almoço com um estranho que ela não sabia ser o seu rei, não pedindo nada de mim o tempo todo, porque ela não sabia que havia algo a pedir. Os seus olhos foram para Bron, e estavam muito frios. Organizaste todos os encontros significativos da minha vida adulta, Lord Bron. Cada jardim, cada passeio, cada coincidência conveniente que colocou uma filha adequada no meu caminho à hora adequada. Deixei passar durante anos porque acreditava que era simplesmente como o mundo de um rei funcionava. Já não acredito nisso. Acho que me construíste uma vida sem divisões não geridas. Porque um rei que nunca escolheu nada por si mesmo é um rei que pode sempre ser levado. E na única vez em que algo me aconteceu que tu não arranjaste, moveste-te para o destruir antes que pudesse custar-te o teu controlo. A dúvida de toda a corte virou-se de repente, como o tempo vira. Bron não esperou para ser formalmente acusado. Um homem astuto encurralado nunca espera. Ele alcançou a única alavanca que lhe restava. Chamou a guarda, alegando que o rei fora enfeitiçado. Que uma vendedora de especiarias ômega não tinha assunto numa audiência real, e menos assunto a influenciar uma coroa. E na confusão de toda a corte a dividir-se entre a sua voz e a do rei, ele agarrou em mim mesmo para me remover antes que eu pudesse dizer mais uma palavra em minha defesa. Eu não tenho lobo nem posto nem força digna de menção, mas tinha 2 mãos e uma grande quantidade de fúria muito recente. E escapei da sua mão tempo suficiente para gritar a única coisa que eu sabia que importaria mais do que qualquer contabilidade. Perguntem-lhe, disse eu, alto o suficiente para encher o salão. Como é que ele sabia? Até a hora exata em que eu estaria sentada naquele poço no primeiro dia em que o rei alguma vez me falou.
Perguntem-lhe como é que o hábito privado de um homem solitário de comer sozinho ao meio-dia era conhecido o suficiente pelo seu próprio conselheiro para ser evitado, gerido e guiado. Durante anos, a menos que alguém estivesse a observar atentamente cada encontro suficiente para arranjar os que importavam, e ignorar silenciosamente aquele que ele nunca esperou que importasse de todo. Todo o salão ficou muito quieto, daquele jeito particular que uma sala fica quando ouviu a única pergunta para a qual ninguém tem uma resposta inocente. E para esse silêncio, o lobo do rei entrou pelas portas a correr. Nunca aprendi como ele parecia sempre saber precisamente quando era necessário. E não foi para mim. Foi para Bron, empurrando-o para longe de mim com um rosnado que, finalmente disse claramente o que a besta fora paciente demais para dizer durante as 2 semanas em que estivera a cortejar discretamente em nome do seu mestre, que conhecia a verdade deste homem muito antes de qualquer um de nós, e simplesmente esperara que nos pusemos a par. Encontraram o resto nos próprios aposentos de Bron na semana seguinte. Anos de correspondência cuidadosa, toda uma arquitetura silenciosa de encontros geridos e pares guiados. Um homem que se tornara indispensável ao garantir que o rei nunca tivesse de escolher nada sozinho. Ele está despojado do seu cargo agora e exilado das câmaras do concílio que dirigiu durante uma década. E disseram-me que ele não aceitou a decisão graciosamente. Eu não precisei de o ver para me satisfazer. Ronan veio ter comigo no caos depois, em frente a toda a corte a recuperar. E ele não geriu o momento, e não o detalhou, e não enviou uma proposta escrita antes dele. Ele simplesmente pegou na minha mão da maneira que pegara pão da minha no primeiro dia. E disse rudemente: passei toda a minha vida a ser apresentado a pessoas. Quero que o resto da minha vida seja simplesmente sentar-me ao lado. O seu polegar moveu-se sobre os meus nós dos dedos. Tu és a única coisa não gerida que alguma vez me aconteceu, Senna. E pretendo passar o resto do meu reinado a garantir que isso continue assim. Eu estava em pé nos destroços de uma audiência real, com a mão de um rei na minha, e fiz a única coisa que sempre soube fazer, que é dizer a verdade. Sentei-me em frente a um homem triste a comer sozinho porque tive pena dele, disse eu. E todo o salão se inclinou para ouvir a vendedora de especiarias responder ao rei. Eu não sabia que ele nunca tivera uma refeição tão boa na sua vida, e certamente não sabia que eras tu. Fico feliz por não ter sabido. Acho que se tivesse sabido, teria tido demasiado cuidado para simplesmente te falar extensivamente como fiz. Deixei-o ver-me sorrir. Isso não é uma decisão de uma aluna. É apenas o que acontece quando ninguém te avisa com que homem não te sentares. Ele beijou-me então. Uma respiração. Nada mais. Um beijo que disse uma frase inteira e não precisou de se tornar uma cena. E o que se abriu em mim não foi a coisa que as canções prometem. Foi reconhecimento. Simples e total. A vertigem de ser a primeira coisa real que alguma vez aconteceu a um homem que todos os outros tinham passado uma vida a gerir. O seu lobo enfiou a sua grande cabeça entre nós, completamente satisfeito. E a corte que se reunira para assistir a um rei formalizar um cortejo assistiu em vez disso ao lobo mais forte vivo reivindicar. Finalmente, a única mulher que nunca soubera que havia algo a reivindicar. Aqui está a parte que guardei para o fim. O banco. Eu ainda tenho meu pequeno banco dobrável do mercado, maltratado. A madeira gasta e lisa em ambos os assentos de 2 semanas de tardes, antes que qualquer um de nós soubesse o que estávamos a sentar-nos para. Ronan pediu para o manter no palácio, nos nossos próprios aposentos, quando eu o teria deitado fora como um pedaço de sucata impróprio para a casa de um rei. Ele disse que queria, nos dias em que a cerimônia se tornava demasiado pesada, um lugar para sentar, que nunca lhe fora arranjado. Ele senta-se junto à nossa janela agora. Não o usamos muitas vezes. Algumas coisas valem mais guardadas do que usadas. 1 ano depois, eu sou aluna dos Territórios de Ferro, o que ainda me parece uma entrega destinada a outra banca.
Eu ainda vendo especiarias 3 manhãs por semana, porque gosto de uma vida que posso carregar num carrinho de mão, e porque o rei insiste em vir comigo desacompanhado, quando pode gerir para se sentar com quem quer que pareça mais solitário na praça naquele dia. Tornou-se um hábito na corte. Os senhores não sabem bem o que fazer de um rei que almoça num banco público ao lado de estranhos. Mas os estranhos que eu noto continuam a voltar. Uma carta chegou na semana passada do mercador 3 bancas abaixo, que costumava regar a sua pimenta e ressentia os meus frascos honestos, por fazerem os dele parecerem finos em comparação. Escrevendo agora muito rigidamente para parabenizar a nova aluna e esperar que as velhas rivalidades pudessem ser esquecidas. Eu mandei o Ferris escrever a resposta, pois a minha mão para cartas é fraca de uma vida passada a pesar especiarias, em vez de segurar uma pena. Eu não me regalei. Gabar-se e graça usam o mesmo casaco na minha experiência, e é difícil distingui-los à distância. Mais fácil de perto, onde se pode ver qual deles está a sorrir. Confirmei que não guardava ressentimentos e acrescentei que ele poderia tentar vender pimenta honesta pela primeira vez, pois ela tinha me corrido bastante bem. Ronan encontrou-me a ditar isso à sua própria mesa, no lugar à sua direita. O seu lobo um peso quente sobre o velho banco de mercado, encostado à janela onde a luz da tarde o encontra. "O que lhe estás a dizer?" perguntou o rei, a ler por cima do meu ombro. "A verdade", disse eu, "que ninguém lhe disse que o homem calado a comer sozinho no mercado era o rei Alfa, e ela sentou-se de qualquer maneira." Eu olhei para ele ainda levemente espantado. Mesmo agora, todas as vezes que alguém simplesmente escolhe sentar-se com ele, ela teve pena dele a comer sozinha. Ele nunca tivera uma refeição tão boa na sua vida. Acontece que esse era todo o segredo. Ninguém se sentara simplesmente. Então, antes de vos deixar ir, digam-me o que pensam. Porque tenho refletido nisso durante um ano, e ainda não consigo resolver completamente. Acreditas que o seu lobo reconheceu algo em mim na primeira semana? Paciente certo como um animal é certo, e simplesmente esperou que nós dois nos puséssemos a par do que ele já sabia. Ou achas que foi apenas um homem solitário gerido toda a sua vida, que finalmente teve uma tarde que não foi arranjada para ele e não podia suportar deixá-la ir? Contem-me a vossa teoria abaixo. Eu vivi dentro da resposta durante um ano agora e decidi que não preciso realmente de escolher. E se quiseres ficar nesta mesa, no banco do mercado junto à janela, os estranhos com quem ele ainda se senta, quem quer que pareça mais solitário na praça em seguida, comenta o lobo e segue em frente. Porque eu fiz uma vida inteira de me sentar sem convite ao lado de pessoas que precisam, e não tenho planos de parar, coroa ou sem coroa. De onde estão a ouvir hoje à noite? Puxem o banco, há espaço de ambos os lados dele, e eu prometo, quem quer que sejas, vou falar-te imensamente.